Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Eduardo, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo do canal. E galera, estamos aqui no terceiro vídeo da série de vídeos de JavaScript avançado, né? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre uma coisa, a gente vai falar que tô afirmando aqui para vocês que, né, o JavaScript ele é single thread, né? O que isso quer dizer? O que quer dizer que o JavaScript ser single thread? Quer dizer que ele só consegue executar uma tarefa de cada vez, ele não consegue executar duas ou três, quatro tarefas de forma simultânea. Ele só consegue fazer uma tarefa de cada vez conforme vai aparecendo, né? Na ordem que vai aparecendo. Um exemplo para a gente provar que o JavaScript ele é single thread, ou uma linguagem seja single thread, é quando ela tem apenas uma call stack. Se a linguagem ela tem apenas uma call stack, ou seja, uma pilha de chamadas, uma pilha de execuções, quer dizer que ela é single thread, porque ela não consegue fazer coisas de forma assíncrona, né? Ou seja, a linguagem ela é síncrona, ela faz as coisas na sequência que vem. Um exemplo, né, para ilustrar melhor o que seria o single thread, né? Imagina que você trabalha, não sei, fechando garrafas de água, né? Então vamos dar um exemplo aqui. Você trabalha fechando garrafas de água. Você usa as duas mãos para fechar a garrafa, você só consegue fechar uma garrafa de cada vez. Então você está fechando essa garrafa aqui, você não pode ir para a próxima garrafa enquanto você não fechar a atual. Depois que você fechar essa daqui, aí sim você pode ir para a próxima. Quando você finalizar de fechar essa, aí sim você pode ir para a próxima e assim por diante. Ou seja, você só consegue fechar uma garrafa por vez, ou seja, você só consegue executar uma tarefa por vez. Imagine que isso daqui é como se fosse a call stack, cada garrafa dessa é uma função. O JavaScript ele vai executar uma função por vez. Ele só vai para a próxima função quando ele terminar de finalizar a função atual no qual ele está executando, né? No vídeo anterior, como eu disse, a gente fala sobre call stack, eu mostro com mais detalhes, então se você não viu, assiste lá para poder fazer mais sentido, tá bom? Beleza, entendido isso, agora a gente vai para um questionamento, né? Qual é o problema do código ser síncrono? Você consegue imaginar o porquê dele ser síncrono é algo ruim? É um problema pra gente? Então vamos lá, vamos mostrar o porquê que é um problema. Beleza, a gente está aqui no Google, né? A gente consegue passar o mouse por cima dos botões, a gente consegue ver aqui o que significa cada coisa, passar aqui os mouse, acessar os links, fazer as buscas e tudo mais. Só que agora imagina que tem uma função que, durante o uso do site aqui, demore, não sei, é um loop muito grande que a gente está fazendo com um array gigantesco e esse loop demora 5, 6 segundos para poder finalizar. Se esse loop é o que está executando no momento, ou seja, ele é o que está no topo da call stack. E no momento que esse loop, essa função está no topo da call stack, significa dizer que nada mais vai acontecer no meu código. Eu poder fazer esse hover aqui, eu poder fazer uma busca, eu poder clicar em um elemento, eu poder fazer o scroll aqui lateral na página, né? Eu não vou poder fazer. Por quê? Porque o JavaScript vai ficar, toda a minha página, né, vai ficar travada enquanto essa função não sair do topo da stack. Um exemplo clássico disso é quando a gente aperta aqui, por exemplo, F12 e a gente executa a função alerta, né? Posso botar aqui, por exemplo, uma mensagem: olá, mundo. Quando eu executo a função alerta, essa função aqui é a que está no topo da minha call stack. Enquanto essa função não sair do topo da minha call stack, eu não consigo fazer mais nada. Eu não consigo mais passar o mouse por cima dos botões. Eu não consigo mais clicar em absolutamente nada. Por quê? Porque essa função é a que está no topo da call stack e, consequentemente, o meu JavaScript só vai para a próxima função enquanto ele terminar a função atual que ele está fazendo. E essa função atual ela só termina quando eu clico no OK. Enquanto eu não clicar no OK, essa função vai ficar no topo da call stack. Cliquei em OK. Repara que até ele me dá um undefined aqui. Eu não sei se dá para enxergar. Mas repara que até ele me dá um undefined aqui, que é de fato o retorno que essa função faz. Ou seja, ele não retorna nada. Então por isso que dá undefined. Agora que essa função finalizou a sua execução, ela sai do topo da call stack. E eu posso voltar a usar normalmente a página. Beleza? A gente já viu qual é o problema do código ser síncrono, mas você deve estar imaginando, né? Tá, eu assisti a primeira aula, eu vi que o JavaScript ele roda no motor JavaScript, né? Ele tem todo aquele processo de otimização do código e tudo mais. Porém, eu tenho que falar uma coisa para você, né? O JavaScript ele não roda puramente no motor JavaScript. Tem algo além disso, né? Porque, de fato, o JavaScript Engine, o motor JavaScript, né? Ele é, sim, síncrono, né? Ele roda uma tarefa de cada vez, mas não é só o motor JavaScript que roda. Ele é só mais uma parte de todo o processo, tá? Tem algo chamado JavaScript Runtime, que é o que, de fato, faz a gente poder executar códigos assíncronos também. Então, você não vai usar somente... O que a gente está usando não é somente o JavaScript Engine, não é só o motor JavaScript, e sim o JavaScript Runtime, que é o ambiente que de fato executa todo o processo do nosso código JavaScript, tá bom? Eu disse para vocês, né, o JavaScript em si, ele é single thread, então
Você só consegue executar uma tarefa por cada vez, por vez, né? Então imagina que você está fechando uma garrafa, só que a tampa dela, por algum motivo, não está entrando direito. Você tem que fechar essa garrafa. Você demora bastante tempo para fazer. Você não vai fechar a próxima garrafa enquanto você não finalizar essa. Então pode ser uma tarefa que às vezes demore. E por isso você não consegue seguir com o restante das outras garrafas. É a mesma coisa que o JavaScript. Se tem uma tarefa que pode demorar algum tempo e essa tarefa vai travar, vai ficar parada na call stack, enquanto ela não finalizar, ela não vai executar as outras e você não consegue fazer mais nada no seu código. É aí que entra o JavaScript Runtime, né? Ou seja, é o navegador rodando no background, ou seja, no fundo, para fazer esse trabalho para gente, né? Então, todos os navegadores, o da Microsoft, o Microsoft Edge, o Safari, o Chrome, o Firefox, todos eles têm a sua implementação do seu motor, tem o seu próprio motor, né? E todos eles também rodam no JavaScript Runtime, né? E todo JavaScript Runtime deles provê pra gente uma Web API. É a Web API que vai rodar em paralelo com o motor JavaScript, né? Então, a call stack do motor JavaScript vai falar, olha, eu tenho uma função para você rodar aí, navegador no fundo. Então, vai jogar para a Web API, a Web API vai pegar esse trabalho e vai começar a executar em paralelo com a call stack do motor JavaScript, né? Ou seja, toda a manipulação de DOM, requisições, HTTP, confet, set interval, tudo isso é o navegador que provê para a gente, né? E roda em background, ou seja, roda de fundo em paralelo com a call stack, ou seja, com o JavaScript em si, com a call stack principal, né? Então, esse tipo de coisa aqui é o Web API, é o navegador que roda em paralelo com o motor JavaScript. Vamos ver um exemplo. Você chega aqui no console do seu navegador e você digita, por exemplo, o Windows, você vai ver esse objeto aqui global. Esse objeto aqui, esse objeto global, é o navegador que está provendo pra gente, tá? Se você estiver estudando Node, o objeto global não se chama Windows, se chama Document, tá? Então você pode dar um console log aí no Document que você vai ver o que o JavaScript Runtime do Node provê para você, tá? Até porque a implementação é muito igual do que a gente está vendo, tá? Então o JavaScript Runtime do Node é bem parecido com o que a gente está vendo aqui para os navegadores, tá bom? Então, não confunde Document do objeto global Node com a DOM, que é o Document Object Model, tá? O Document Objeto Global do Node não é a mesma coisa que o DOM, que é a DOM, tá? Mas voltando aqui, esse window aqui são todas as APIs que o navegador, né, provê pra gente. Lembra? O navegador está ajudando a gente a fazer aplicações web ricas, cheio de recursos e tudo mais. Então, ele provê várias e várias coisas aqui pra gente, e são essas coisas aqui que ele roda em paralelo com a nossa linguagem JavaScript, que roda de fato na engine, né? Que são todas aquelas regulamentações que a ECMAScript faz e tudo mais, né? Então, por exemplo, o for each, o map, filter, tudo isso roda no JavaScript Engine, na call stack principal. Agora, se a gente procura aqui, por exemplo, vamos procurar aqui, cadê? Vamos ver aqui na letra S, ó, set timeout, set interval. Isso daqui, quem está provendo pra gente é o navegador, tá? É o navegador que dá essas funcionalidades pra gente. Isso daqui não é algo nativo do JavaScript, tá bom? Isso daqui não é nativo do JavaScript. Então, a gente tem, por exemplo, aqui, os eventos ó, de clique, todos os eventos de clique, on after print, on cancel, on click, on change. Se a gente vier aqui para cima, a gente consegue ver aqui o fetch, né, o método fetch também. Então tudo isso, ó, o clear interval, o clear timeout, tudo isso daqui são funcionalidades que o navegador, tá, provê pra gente, beleza? Então tudo isso daqui que roda lá na Web API em paralelo com o nosso JavaScript. Imagina você fazer uma requisição HTTP usando o fetch, por exemplo. E a requisição, cara, você está consultando uma API, essa API vai no banco de dados, pega várias informações e retorna para você. Isso vai demorar um tempão. Imagina se você roda isso na thread principal, né, na thread lá do motor JavaScript. Cara, ia demorar um tempão e ia travar todo o seu código. Toda vez que você fizesse uma requisição, ia travar o seu código, não, ia travar o seu programa, né? O seu programa ia ficar travado, igual a gente deu o exemplo do alerta, porque ele ia ter que esperar finalizar o fetch para aí sim continuar rodando as próximas linhas de código, né? E tudo isso daqui é feito geralmente, né, por exemplo, no Google Chrome, né, certamente é feito em C++, então tudo isso daqui roda em paralelo, feito em C++, é uma linguagem de programação que ela é mais um pouco assim, ela tem acesso mais fácil às informações de baixo nível, você tem controle de memórias melhor e tudo mais. Então, tudo isso daqui é feito pelo navegador, todos esses métodos são executados pelo navegador, usando uma outra linguagem de programação, no caso do Google Chrome é o C++, e ele roda em paralelo com a thread principal do JavaScript em si, tá?
Porque seria muito custoso a gente executar tudo isso na mesma thread do JavaScript, da engine, né? Como eu disse, pô, você fazer uma requisição, você fazer um set timeout. Imagina você faz um set timeout que vai esperar 10 segundos para acontecer alguma coisa. Pô, seu código ia ficar travado por 10 segundos, porque ele ia estar no topo da call stack, né? Então, por ele rodar em paralelo, isso não acontece, tá? E tudo isso daqui são as Web APIs, porque elas se chamam Web APIs porque elas são APIs providas pelo web browser, né, pelo navegador. Então, tudo isso daqui, quando você fala, é uma Web API. Então, é uma API, é algo que é fornecido pelo navegador, tá bom? Então, se você der um window, provavelmente você vai achar essa Web API aqui, tá? Um exemplo aqui com código. Vamos colocar aqui um console.log 1. Depois a gente vai colocar um setTimeout. E esse setTimeout, a gente lembra, passa uma função de callback. E depois aqui, o segundo parâmetro que a gente passa é o tempo que a gente quer que demore esse tempo aqui do set timeout. E aqui a gente vai colocar um console.log 2, tá? E por último a gente vai colocar um console.log 3. Vamos salvar e ver o que acontece? Fica de olho aqui, deixa eu limpar aqui. Salvei. 1, 3 e por último o console log 2. Tá? Por quê? O que acontece? A gente iniciou o nosso código, no momento que a gente inicia nosso código, o motor JavaScript vai chegar aqui na linha 1, vai ver, opa, eu tenho que executar o console log, vou colocar ele no topo da call stack, executou, exibiu o valor 1, acabou sua execução, ele sai do topo da call stack e vão para a linha de baixo. Ele chegou no set timeout, vai colocar o set timeout na call stack, ele vai verificar, opa, isso daqui é algo da Web API, eu não tenho nada a ver com isso, Web API, toma aí e executa em paralelo aí comigo, beleza? E ele vai dar isso daqui tudo para a Web API executar e vai seguir sua vida normalmente, como se nada tivesse acontecido. Agora ele vai vir aqui para a linha 8, vai ver que tem que executar uma função, opa, tem que executar esse console log, ele vai executar o console log, é porque é a função que está agora no topo da call stack, executou o console log, ele sai do topo da call stack e agora a call stack está completamente vazia. Depois de 1 segundo, a Web API vai falar, pronto, ó, já passou o tempo que eu tinha que passar, agora vai pegar essa função e vai jogar lá para callback queue, ou seja, para a fila das funções de callback. A call stack está completamente vazia, o event loop vai verificar, tá, não tem mais nada para executar. Tem coisa na callback queue? Tem sim. Então, a função que está na callback queue pode ir para a pilha principal e executar, que no caso é uma função que tem dentro dele um console log 2, que é o que acontece aqui. Então foi, a gente chegou lá, deu o console log 1, ele entrou para o topo da pilha, aí chegou no set timeout. O set timeout vai jogar para a Web API executar, né? Depois ele exibe o console log 3, depois que ele exibe o console log 3 e aqui passou um segundo, aquela função de callback vai vir para a fila. O event loop sempre fica, é um loop, né? Então ele sempre fica. Tem alguma coisa na call stack? A call stack tá vazia? A call stack tá vazia? Tem alguma coisa na call stack? A call stack tá vazia? A call stack tá vazia? Quando no momento que a call stack estiver vazia, ele vai verificar, opa, a call stack tá vazia, agora eu vou verificar se tem coisa na callback queue. Tem coisa na callback queue? Tem sim, tem uma função aqui que dentro dela tem um console log 3. Se a call stack está vazia e eu tenho uma função aqui na fila, então ele vai pegar essa primeira função que está na fila e vai jogar para a call stack principal e executar, tá bom? Tem um site aqui que foi desenvolvido pelo Philip que mostra exatamente isso que eu acabei de explicar, como que funciona todo esse processo, né? Eu tenho um códigozinho aqui que é basicamente uma função escrito terminou, que tem um console log que dá finalmente foi executado. Nós temos uma função C, a função B, uma função A e de fato a execução da função A. Tá? Então o JavaScript ele vai começar a executar, lembra de cima para baixo, certinho. Quando ele chegar na função A, ele fala: opa, eu tenho que executar uma função, estou vendo parênteses, então eu sei que eu tenho que executar alguma função, e é a função A, né? Então, se a gente dá aqui um save run, vou pausar, ó, ele chegou nesse momento, ele fala, beleza, eu tenho que executar uma função, tá? Por conta dos parênteses, ele sabe que ele tem que executar uma função. Opa, acabou aqui, eu cliquei sem querer. Ele vai colocar essa função no topo da call stack, já que essa é a função que está no topo da call stack, vamos começar a execução dessa função. Ele começou a executar a função, ele viu que, opa, eu tenho que executar agora uma outra função, então essa função vai para o topo da call stack. Se é a função B, que é a que está no topo da call stack, então é essa função que o JavaScript vai executar. Chegou na função B, começou a executar a função B, ele viu que tem que executar a função C. E se ele viu que tem que executar a função C, então ela vai para o topo da call stack e vai começar a executar a função que está no topo. Chegamos aqui na função C e a função C vê, opa, eu tenho set timeout aqui, né? Tá passando por parâmetro a função de callback, que é essa função terminou. Depois de 3 segundos, ele vai, esse set timeout vai para a call stack. Só que repara o que acontece. O JavaScript vai ver, opa, isso daqui, cara, esse state timeout aqui não é meu não, isso daqui é coisa da Web API. Web API, vai para aí, roda junto comigo aí, faz o que você tiver que fazer, enquanto eu vou seguir minha vida normalmente. A função C, ela acabou de ser executada, então ela sai do topo da call stack, né? Então a gente volta para a execução da função B.
A função B, a única coisa que ela tinha era executar C, e como a C acabou, então ela também não tem mais nada para fazer. Sai da callstack. Agora, vamos voltar para a execução da função A. A função A só executava B, e como a B também já executou, então ela também não tem mais nada para fazer. E, consequentemente, a nossa callstack está vazia, só que a gente tem a web API lá rodando em paralelo. Passou os 3 segundos, a função de callback, que essa daqui que a gente passou por parâmetro, ela vem para a fila, tá? Opa, acabou que eu cliquei ali e tirou tudo. Ela veio para a fila, deixa eu fazer todo o processo aqui, de novo. Beleza. Ela veio para a fila, tá? O event loop vai verificar. Callstack está vazia? Eu tenho mais alguma coisa aqui para executar no meu código? Não, não tenho. Então, a função que está na fila pode vir para a fila principal. Aqui está na callback queue, pode vir para a callstack, né, principal. Vamos dar o resume. Pronto. Ele veio para cá, rodou o console log e acabou o nosso código. Beleza. E se agora a gente fizesse o seguinte, vamos colocar aqui um console log 1. Agora a gente vai colocar um set timeout. Porém, esse set timeout, ele vai, na verdade, demorar nada. Ele vai ser instantâneo. Ele vai botar aqui, eu vou passar o tempo como 0. E ele vai dar um console log 2, né? E a gente vai dar agora um console log 3. O que você acha que vai acontecer? Essa pergunta aqui costuma cair em entrevistas, tá? O que você acha que vai acontecer aqui quando eu salvar e o código rodar aqui no meu console? Vamos ver? Salvei. 1, 3 e 2. Tá? Por que isso acontece? Não importa o quanto tempo vai demorar esse processo do set timeout ir para a web API e depois a função de callback vir para a fila e ele só entrar para a callstack depois que a callstack estiver completamente vazio, vai sempre acontecer. Não importa o tempo que você passe por aqui, tá? Ele sempre vai para a web API, a web API vai executar, aí a função vai para a callback queue e de fato depois ela vai para a callstack principal, tá? Então não importa o tempo que você passe, ela sempre vai para a web API e o JavaScript vai seguir sua vida normalmente. Vamos ver um exemplo lá naquele site? Colei aquele código aqui que a gente copiou, tá? Vamos dar o save run, pause, ele vai rodar o console log 1, tá? Que é exatamente o que acontece. Então ele vai para agora o JavaScript vai para a linha de baixo, né? Vamos lá, vamos dar o resume. Ele viu, ó, set timeout, ele vai botar na callstack, só que ele vai ver, opa, isso daqui é coisa da web API, eu não tenho nada a ver com isso. E vai jogar lá para a Web API. Repara que aqui ele não teve um tempo, né? Foi instantâneo, mas mesmo sendo instantâneo, ele fez o processo de vir para cá e ir para callback queue. O JavaScript vai continuar sua vida normalmente. Então, como ele vai continuar sua vida normalmente, ele ainda tem mais coisa para executar. Ele ainda tem essa linha 10 para executar. Por isso que essa função ela não vai entrar para callstack agora, porque o JavaScript vai continuar essa execução. Ele vai continuar essa execução, ele vai vir aqui para a linha 10, vai executar o console log 3, executou. Agora sim, eu não tenho mais nada para executar e a callstack sim não vai ter mais nada da fila principal para colocar. Então o event loop vai ver, olha, a callstack está vazia, não tem mais nada para executar, o que tiver na callback queue pode vir aqui para o topo. Que é o que de fato ele faz, que é executar essa função de callback aqui, que nesse caso é anônima. Opa, deixa eu rodar de novo. Ele vai só timeout, todo o processo, console log 2. Agora ele roda a função, roda o console log 2 e pronto. Finaliza o código, beleza? Então, dessa forma, o JavaScript consegue fazer as execuções assíncronas, né? Então, todo event listener que você cria, set timeout, set interval, requisição HTTP, né, confet, tudo isso, o JavaScript, o motor JavaScript manda para a Web API executar e o JavaScript segue sua vida normalmente. Dessa forma, a gente consegue fazer execuções assíncronas, tá? Lembrando, isso daqui também acontece no Node, tá? Esse processo aqui também acontece no Node.js, é algo muito, muito parecido que acontece, esse processo do Event Loop, beleza? E é isso, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se gostaram, deixa o like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Muito obrigado, até a próxima, fui!